A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos na paz do Senhor. Hoje eu vim trazer mais uma visão para os irmãos, lembrando, irmãos, que as visões que hoje eu estou trazendo são visões que eu já tive há algum tempo, tá ok? Não tenho visões todos os dias, essas visões são visões que o Senhor me deu há um tempo atrás. Então, eu tô aqui com a minha Bíblia e vamos abrir ela em Mateus 24, versículo 15, que diz: o sermão continua, a grande tribulação. Que diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, ou eis que ele está no interior da casa, não acreditei. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Glória a Deus. Então, irmãos, a visão que eu venho contar hoje para vocês, que eu tive algum tempo atrás, foi a visão de um falso arrebatamento. Pois é, foi um falso arrebatamento. Nessa visão, eu estava na casa da minha mãe, no bairro onde minha mãe morava. E ali eu contemplava o céu. E quando eu contemplava, irmãos, o céu, eu via um ser de branco vindo entre as nuvens. Ele tinha as vestes brancas, longas até os pés, carregava um cinto de ouro e também uma coroa de ouro na cabeça, e ele tinha uma espada em sua mão. Quando eu olhei aquela visão, eu fiquei espantada. E eu falei assim, Jesus está voltando? Eu me questionei se Jesus estava voltando. Porque ali, naquela visão, eu não tinha visto o que está escrito em Mateus 24, versículo 25, que diz assim: e logo depois da aflição daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E na visão, eu lembro que eu olhava, até mesmo me questionava. Falei, o Senhor Jesus está voltando por causa dessa palavra, porque eu não tinha visto as estrelas caindo do céu, eu não tinha visto o sol se escurecendo, eu não tinha visto a lua perdendo a sua luz, eu não tinha estava vendo as potências do céu sendo, irmãos, abalada. E aí, enquanto eu olhava aquele ser e me questionava se Jesus estava voltando, eu comecei a escutar uma gritaria de milhares, de multidões de pessoas. E quando eu olho, irmãos, tanto do meu lado direito quanto do meu lado esquerdo, vinha multidões e multidões de pessoas gritando: Jesus voltou, olha ele lá, Jesus voltou, é o arrebatamento. E enquanto aquelas pessoas vinham correndo, gritando que Jesus tinha voltado,
eu ouvi uma voz vinda do céu, uma voz muito potente, falando assim comigo: eu ainda não voltei. E quando eu ouvi, irmãos, essa voz vinda do céu, eu caí de joelho no chão e eu falei assim: Senhor, ele falou assim comigo: eu ainda não voltei. E aí eu levantei, e quando eu levantei, eu comecei a gritar para aquelas pessoas: não é Jesus, não é Jesus, é um falso arrebatamento. Não é Jesus, não é Jesus, Jesus ainda não voltou. Só que aquelas pessoas, irmãos, eles não me ouviam, eles gritavam, eles pulavam, querendo subir para encontrar aquele ser que estava lá nos ares. E as pessoas começavam a gritar, mas gritavam tanto, irmãos, tanto, tanto, tanto. E aí aquele ser que estava no céu, ele começou a desaparecer entre as nuvens. E até que ele desapareceu. Quando ele desapareceu, aquelas pessoas elas começaram a xingar, eles começaram a blasfemar o nome do Senhor. E eles voltaram para sua casa chorando e gritando e se rasgando, sabe? E ali eu pude contemplar que a fé daquelas pessoas tinha sido destruída porque eles acharam que Jesus tinha voltado, que era o arrebatamento, que eles tinham perdido o arrebatamento. Glória a Deus. Irmãos, então o que é que eu quero falar com isso? É que o nosso Senhor Jesus, ele já nos deixou predito. Aqui no versículo 27 diz: porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E naquela visão, as potências do céu não tinham sido abalado. As pessoas acreditavam que Jesus tinha voltado, sendo que só tinha ali aquele ser de branco, não tinha acontecido nenhum outro sinal no céu. Os anjos não estavam com aquele ser, porque na palavra do Senhor diz que o nosso Senhor Jesus virá com os teus santos anjos para buscar o teu servo. Então não tinha acontecido nada daquilo. A fé das pessoas simplesmente foram destruída porque acreditaram que aquele era um arrebatamento, quando na verdade era um falso arrebatamento. Glória a Deus. E o que, irmãos, que eu quero falar com isso é que nós estamos vivendo num tempo em que a ciência se multiplicou. A ciência ela está de uma maneira espantosa. Nós vemos hoje na internet assim coisas espantosas que o homem tem inventado. E principalmente, irmãos, hologramas. Eu creio que assim como eu, vocês também veem muito na internet, pessoas gravando no céu, anjos, cavalo correndo, imagem do Senhor que eles dizem, né, uma falsa imagem do Senhor aparecendo entre as nuvens. Irmãos, venham tomar cuidado, tomem cuidado, porque isso pode de fato acontecer, um falso arrebatamento para destruir a fé dos crentes, principalmente a qual não estão ligados na videira verdadeira. Irmãos, tomem muito cuidado. Procurem buscar o Senhor Jesus. Procurem ler a palavra do Senhor, pedindo a Ele sabedoria e discernimento do Espírito. Procurem, irmãos, viver a verdade como ela é. Porque são muitas pessoas que estão vivendo dentro da igreja de engano. São muitos crentes que nem sequer, irmãos, abrem a Bíblia para ler. Simplesmente vai à igreja, eles ouvem a pregação que o pastor fala, pastores falam o que quer, aquelas pessoas guardam aquilo no coração achando que é aquilo mesmo e vivem a vida da maneira que querem. Irmãos, muito cuidado com isso. O nosso Senhor Jesus, de fato, ele está voltando porque tem muitos sinais da vinda do Senhor Jesus acontecendo, como ele também nos deixou predito. Rumores de guerra, entre várias outras coisas. Que os irmãos venham ficar ligados, porque isso de fato pode acontecer, um falso arrebatamento. Porque não somente eu tive essa visão, outras pessoas também tiveram a visão de um falso arrebatamento. Então fiquem ligados, essa é a visão que eu tive, estou passando para vocês.
assim como eu passei para a igreja, aonde eu congrego. Vamos buscar, irmãos, a Deus em espírito e em verdade, vamos buscar santificar a nossa vida, para quando o Senhor Jesus voltar, nós não viemos ser confundidos, para que nós não viemos deixar nada destruir a nossa fé, porque tem uma passagem ao qual o Senhor Jesus ele diz assim: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Porque são muitas coisas, irmãos, que está acontecendo que tem destruído a fé das pessoas. Então, fiquem ligados. Lembre-se dos sinais que irão acontecer antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. As potências do céu terão que ser abaladas, as estrelas terão que cair do céu, o sol terá que escurecer, a lua terá que perder a sua luz. E assim como um relâmpago se mostra do oriente ao ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem, porque todo o olho o verá quando o Senhor Jesus voltar, até mesmo aquele que o transpassaram. Amém? Então fiquem com essa visão e eu vou ficando por aqui. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até um próximo vídeo. Tchau!